Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Dispõe-se desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Não a esgrimas com teu verbo, nem a sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Contempla o mundo em torno, tudo pede alegria. Cada flor é um sorriso da beleza imortal. O sol conta que a luz reina acima das trevas. A noite mostra a vida no alfabeto dos astros. Até o pó que pisas é berçário do pão. Rejubila-te e serve. Deus faz sempre o melhor. Considerar quem surge, seja quem seja, por pessoa a quem devemos acatamento e serviço. Para caminhar, a cabeça mais sábia não prescinde dos pés. Nada julgar através de aparências. Cada um de nós traz uma região indevassável nos recessos do espírito, onde unicamente a sabedoria de Deus pode, com segurança, conhecer os nossos intentos e avaliar o porquê das nossas decisões. Respeitar os alheios pontos de vista. É da divina lei que toda criatura tenha o seu lugar ao sol. Evitar reações negativas. Os outros esperam de nós a simpatia e a bondade que aguardamos de todos eles. Construir o nosso caminho particular para ir ao encontro dos semelhantes, a fim de ajudá-los de alguma forma. Somos compreensivelmente gratos ao carinho espontâneo e discreto de alguém que se dispõe a entender-nos e auxiliar-nos. Abster-se de cultivar ou causar qualquer ressentimento. Reflitamos na lição silenciosa do céu, rechaçando pacientemente cada manhã a influência da sombra. Aproveitar o benefício do sofrimento para conseguir a firmeza do aço e a formosura da porcelana, é impossível dispensar o concurso do fogo. Perdoar sem condições. Em matéria de fraquezas, nenhum de nós pode medir a própria resistência, entendendo-se que Deus
nos confere ampla liberdade na experiência, infundindo-nos, ao mesmo tempo, a luz da tolerância como princípio inalienável em nosso processo de autoaperfeiçoamento e educação. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Ela, quando chega, explode nosso coração de júbilo, manifestando-se qual festa interior de grande satisfação. Embora requeira estímulos externos, é um indicador importante para avaliarmos o quanto de sentido existe em aquilo que nos ocorre, no meio no qual vivemos e com as pessoas com as quais nos relacionamos. Por natureza, é passageiro o movimento da alma. Todavia, o seu acúmulo propicia a felicidade, sua prima irmã, representativa da plenitude a qual todos anelamos. Para falarmos sobre esse assunto, no programa Em Busca do Sagrado abordaremos o tema a alegria. A diferença fundamental entre um sentimento e uma emoção é que os sentimentos são duradouros, elásticos e de foro íntimo, enquanto as emoções são pontuais, temporárias e produzidas de ordinário por estímulos externos, quais se fossem respostas do sistema límbico às circunstâncias experimentadas pelos sentidos. Conceitualmente falando, a alegria é uma emoção e tal qual requer estimulantes para ser experimentada. Muito relacionada a momentos em que somos apresentados a situações propícias, denotando o caráter exógeno nas suas provocações, a alegria pode encontrar também fonte em foro íntimo, quando a fonte das sensações alegres se transferem para as conquistas pessoais, pensamentos, conclusões e insights em relação à vida, que elevam o nível emocional do sujeito, promovendo estados alegres, muitas vezes soando estranhos a um observador externo que, não vendo as causas de tal movimento, não entende as reações do sujeito ante a esses estímulos. Pode ser, portanto, ativa quando deriva de disposições interiores e passiva quando resulta de algo que acontece no campo exterior. Na antiguidade, as cortes enfadonhas tinham na figura do bobo aquele que proporcionava estímulos à alegria. Esses personagens pitorescos usavam o humor para causar risos frouxos entre os entediados, gozando de licença da loucura para proferir, em meio às gargalhadas, verdades inconvenientes, sem os riscos derivados de tais atitudes. A alegria movimenta a alma, mesmo ao custo de bizarrices e chicanas. Na filosofia, o termo ocupa espaço nas escolas mais destacadas. Baruch Spinoza dizia que a alegria é um afeto que ocorre quando encontramos algo que aumenta a nossa potência de agir e força de existir, a qual denominava conatos. Afinal, dizia ele, que cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser, que ficamos alegres quando algo corrobora no sentido positivo da vida. Gilles Deleuze, filósofo francês, afirma que a alegria é potência de resistência às dominações de qualquer espécie, vez que a sua expressão enfraquece a arma do poder que se irmana à tristeza. Afinal, segundo o filósofo, o poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la, e a alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. A alegria, como potência de vida, nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. Em uma obra intitulada O Andarilho e Sua Sombra, o filósofo Nietzsche estabelecia a tríade da alegria baseado naquilo que ele chamou de 3 coisas boas: calma, grandeza e luz do sol. Essas 3 coisas abrangem tudo o que um pensador deseja e também requer de si mesmo: suas esperanças e obrigações, suas pretensões na esfera intelectual e moral, até o modo de vida cotidiano e mesmo na paisagem da sua residência. A elas correspondem primeiro pensamentos que elevam, depois que sossegam e o terceiro lugar, que iluminam. E em quarto lugar, no entanto, pensamentos que partilham todas as 3 características, nos quais tudo o que é terreno se transfigura. É o reino onde vigora a grande trindade da alegria.
Em termos evolutivos, os prazeres foram se instalando como marcadores sensoriais importantes no sentido da validação das experiências pelas quais passa o sujeito. O cérebro, através de mecanismos físico-químicos, promove a liberação de substâncias que dão uma sensação conhecida como alegria, visando apontar positivamente a experiência vivida, indicando possibilidade de repetição futura, posto que agrada e não ameaça. Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina estão entre os estimuladores de sensações prazerosas vinculadas à percepção alegre da pessoa. A adrenalina, por seu turno, pode ser fonte de prazer, mesmo em meio ao risco, quando associada a perfis audaciosos, que veem na exposição da vida situações limítrofes, fonte de liberdade que promove a alegria de viver e sentido existencial para os que assim a experimentam. Diferentemente de estados permanentes de contentamento, traduzidos por felicidade, a alegria é instrumento passageiro que contribui para uma vida boa, muito embora, quando mal baratada em suas finalidades, torna-se veículo de fuga espetacular do sujeito que tem na sua obtenção, a qualquer custo, a busca por um sentido paradoxal, posto que quanto mais a ele se vincula, menos intensa se torna a alegria dele decorrente. Na espiritualidade, pela psicografia de Francisco Xavier, o espírito Meimei define a alegria como o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Esta, por sinal, quando esvaziada de sentido, torna-se busca irrefreada por sensações prazerosas que assumem o papel de indutoras da alegria, tornando o sujeito um constante vir-a-ser, incompleto e vazio, por cuja sensação experimenta depressões e tristezas em maior parte do tempo. A questão fundamental é que, embora a emoção alegre promova risos e um certo relaxamento ao sujeito, a alegria verdadeira vem de um estado íntimo de completude, o qual não se vincula a necessários estímulos prazerosos para ser obtido. Nasce na fonte das significações, onde a pessoa, autora da sua própria história, observa a vida sobre o prisma positivo, encontrando gratidão pelo fato de existir, submetendo-se com força e confiança aos desafios que trazem paz ao espírito, porquanto confia nos desdobramentos perfeitos das divinas leis que o conduzem na direção do mais além, preenchido por Deus, fonte suprema de paz e felicidade. Assim, uma vida alegre é fonte de prazer, e a alegria de viver é manifesta gratidão ao Criador por tudo que nos concede, por tudo que nos dá, do jeito que é, perfeito como tudo que dele emana. É, pois, um estado de espírito, uma forma de se colocar no mundo, atuando e construindo possibilidades a cada passo, a cada movimento vivido. Porquanto é força de vida e gratidão, dizemos assim em tributo a tão valorosa amiga. Seja em mim, ó alegria, tu que estás em mim agora, diz-me então por que esta hora faz mais doce o amargo do dia. De que forma, vigil companheira, tu agindo em mim sorrateira, és da luz fácil a centelha que clareia a noite esquecida e sombria. És palavra divina que diz que a vida onde ali não havia, é da alma a tua energia para se viver em paz, alegre e feliz. Sou feliz, sigo em paz meu caminho, com Jesus em meu coração. Vou fazendo o bem, sem olhar a quem, pois o mundo assim é bem mais feliz. Sou feliz por esse modo de vida, de levar carinho e gratidão, onde há ódio e dor, levo a fé e o amor. É Jesus que faz
a vida sorrir. E cada passo eu vou dizendo a meu Senhor: obrigado, amigo, tu és minha luz. E cada dia mais eu vou vivendo em paz, na alegria de servir sorrindo com Jesus, na alegria de servir sorrindo com Jesus. Sou feliz, sigo em paz meu caminho, com Jesus em meu coração. Vou fazendo bem, sem olhar a quem, pois o mundo assim é bem mais feliz. Sou feliz por esse modo de vida, de levar carinho e gratidão, onde há ódio e dor, levo a fé e o amor. É Jesus que faz a vida sorrir. Em cada passo eu vou dizendo a meu Senhor: obrigado, amigo, tu és minha luz. E cada dia mais eu vou vivendo em paz, na alegria de servir sorrindo com Jesus, na alegria de servir sorrindo com Jesus, na alegria de servir sorrindo com Jesus. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida às criaturas do mundo no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis.
Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Não ouvides que o mundo é um palácio de alegria, onde a bondade do Senhor se expressa jubilosa. O sol desce sobre o pântano em sublime exaltação de luz. A flor endereça o firmamento, permanente mensagem de perfume. E o vento que toca a essência das árvores é um cântico de ninar. A fonte corre sobre a areia e desliza sobre o pedregulho, com a serenidade de quem exerce um divino mandato. A semente vence a sombra da cova fria, convertendo-se em lavoura de esperança, e a espiga madura sofre o processo de trituração com a digna humildade de quem se vê feliz no enriquecimento da mesa. Não te esqueças assim de que a alegria é o nosso dever primordial no desempenho de todos os deveres que a vida nos assinala. Se trabalhas, se contente na obrigação que te engrandece e renova para que o estímulo reine em torno de teus passos. Se repousas, que o teu pensamento vibre a felicidade da alma fiel ao bem, para que a tua atmosfera mental seja ninho de bênçãos. Se sofres, se otimista com a esperança. Se lutas, não percas a lâmpada milagrosa da fé viva que te clareia a senda para a vanguarda da luz. Se falham teus sonhos de estabilidade na terra, usa a paciência construtiva que te reserva bênçãos maiores do amanhã que desconheces. Se tudo é desequilíbrio e flagelação ao teu lado, sê feliz com a tua esperança a irradiar-se em orações silenciosas de compreensão e de amor. Deus legou-nos a alegria por divina herança no mundo. Trabalha procurando-a, e hoje mesmo o nevoeiro da amargura dissipar-se-á em teu caminho, porque, pela graça do serviço de nossos semelhantes, a alegria nascerá dentro de nós mesmos, transformando-se em estrela divina a fulgurar imorredoura em nosso próprio coração. Conta-se que em um reino distante havia um rei que experimentava uma melancolia sem fim. Era de dar dó a situação do nobre senhor. Seus olhos tristes e sem vida expressavam energia fria em tal magnitude que em breve tempo todos os habitantes do reino experimentaram tal sentimento. As flores não mais nasciam, as tardes modorrentas se alongavam em torturantes repetições, enquanto as noites silenciosas pronunciavam abismos profundos onde a perda de sentido aguardava os incautos. O rei experimentava as últimas forças, dando a entender que pereceria em breve tempo. De fato, naquele lugar nunca houve espaço para situações divergentes àquela, visto que cantadores e poetas contavam em rimas tristes e versos pessimistas a situação ali pronunciada. Um cavaleiro por nome Mor resolveu encetar uma caminhada em busca de algo que pudesse retirar aquele rei do pestilento pântano em que se encontrava. O que poderia salvar aquele rei, pensava ao caminho o destemido Mor. Lutando contra as forças que se opunham à marcha, caminhou até Parai, um casebre que lhe pareceu acolhedor, onde um homem na varanda contemplava o sol distante. "Bom dia, senhor", interpelou Mor, tirando do sossego o homem àquela altura, absorto em sua contemplação, narrando em seguida o motivo da sua jornada. O homem observava Mor atentamente, deixando escorrer em sua face algo que o visitante
desconhecia. Uma aura nele brilhava com tal magnitude que os olhos do rapaz se encheram de lágrimas com distinto sabor. As que houvera experimentado até então eram de gosto acre, que pesavam quando escorriam sobre o rosto. Mas aquelas eram diferentes, corriam leves como o rio sereno e tinham o gosto do sal das comidas temperadas com refinado esmero. Imaginou o que poderia estar acontecendo quando o homem então falou: Jovem, vejo que experimentas algo novo. O que achas que eu tomas nesse instante? Mor não sabia dizer ao certo, por conta jamais experimentar aquela situação, ao que o homem sábio da varanda acudiu em sua direção. Experimentas o sabor da tua alma. Quem prova da sua própria essência é alguém feliz. Se queres dar a cura ao teu reino, faze-o beber desta fonte e assim conseguirás. O rapaz saiu em busca da fonte daquele sentimento inusitado, o qual experimentara, certo que resolveria o problema ao qual dedicou a sua viagem. Embora a experiência tivesse logrado o êxito de movê-lo em direção a sentimentos nobres desconhecidos, percebeu que após afastar-se alguns metros da pequena casa, tornou a experimentar aquela morbidez que antes lhe dominava, imaginando serem infrutíferos os seus esforços. Qual seria a fonte de tais sentimentos? Deu-se conta do tamanho daquela empresa, afinal, o elixir que buscava deveria ser algo raro, digno apenas dos eleitos. Onde encontraria tal fonte e, uma vez encontrada, como a transportaria aos habitantes do seu entristecido reino? Mor seguiu a cata de respostas e providenciais encontros. Seguiu determinado, embora ainda combalido, pelas estradas do além-reino, posto que dentro das fronteiras do qual procedia, nada pôde encontrar diferente daquela triste situação. Parou em uma cidadezinha inundada pela fumaça das chaminés que a essa altura aqueciam o frio da noite que chegava, indo parar em uma estalagem para o repasto e repouso necessários. Lá encontrou uma jovem senhora que parecia aguardá-lo. A princípio, desconcertado com a situação, aproximou-se tentando entender. Explicou o caso à mulher, que parecia ouvi-lo com atenção, pormenorizando cada detalhe de sua caminhada até aquele ponto. A jovem senhora então adiu sorridente. Buscas a alegria de viver, elixir maravilhoso que dá sentido à existência, e é por isso a ação maior da providência, que acolhe seus eleitos dentre os perdidos nas estradas, qual assim te encontras. Mor, curioso, afinal, ouvir aquela palavra pela primeira vez não escondia a ansiedade que lhe invadira a alma, redarguindo em seguida: Se sabes o que procuro para salvar o reino, diz-me, senhora, onde posso encontrar o tal elixir da alegria? A mulher se aprumou observando o salão repleto de ébrios senhores que se deliciavam em gargalhadas profundas, moçolas que desciam as escadas em esvoaçantes sorrisos, retornando em seguida o olhar para Mor, que aguardava aflito as explicações. Vês, meu jovem, o que é que se dá? Pessoas sorriem, esse é o gesto típico dos que usufruem da alegria. Ali, etílicos variados promovem o entorpecimento dos sentidos que admoestam tais criaturas, fazendo-os buscar nas taças os meios de reduzir a imensa dor que os corrói por dentro. Vês as meninas que descem alegres como se conduzissem ao parque de diversões? São sofridas almas aprisionadas no comércio espúrio da carne, que tem no sorriso a forma de esconder os espinhos que lhe cravam o peito, entregando-se a sevícias que aniquilam o sentido de viver. Todavia, parecem alegres. Mor indagou em seguida, observando o quadro apontado pela senhora, se mesmo aquela condição ali apresentada não seria melhor do que a dor sofrida e triste, qual a que ele experimentou durante toda a sua vida. A matrona, compreendendo o alcance da questão, obtemperou. A luz do candelabro ilumina qual o sol, contudo extinto o azeite que o alimenta, torna-o escuro, que é a propriedade natural do seu existir. Os quadros ornados nas paredes podem ensejar viagens imaginativas aos locais ali representados, contudo,
Trata-se de natureza fria e morta, irreal, portanto, existente apenas em breves momentos de observação. O que observas são estertores falsos da alegria, que ali se manifesta qual simpática e caridosa senhora, acolhendo os tristes que buscam nela o refrigério. Se queres salvar o teu reino da tristeza, deves buscar a alegria real, fonte inesgotável do prazer de viver. Mó, mais uma vez, tentando ser direto, indicou à mulher que ele desejava saber a fonte, aquela que salvaria a vida dos seus conterrâneos. Quando, percebendo a real intenção do jovem, sem dizer palavra, conduziu-o ao alto de uma colina próxima, aguardando os últimos passos da noite que se despedia em prenúncio do dia que raiava. Vês em todo canto há esplendor e beleza. Feche os olhos e sinta o frescor desta madrugada que avança em direção ao despertar. Sinta o aroma das flores, ouve o canto dos pássaros que já se movimentam entre as copas das árvores sonolentas e me dizes o que sentes. Mó percebeu que, ao adentrar na experiência da jovem senhora, perdeu-se na realidade que o oprimia, permitindo-se fluir entre pensamentos leves que o conduziam à contemplação. Quando menos esperava, deu-se conta que sentia a mesma sensação que experimentara no casebre que o abrigou na estrada. Esboçou um sorriso em seu rosto cansado, ao que a mulher, ciente do dever cumprido, afirmou: vês, essa é a fonte da alegria de viver. Está diante de ti e o teu poder de sentir prazer onde te encontras, sem a necessidade de mais nada, nem tesouros, nem benesses de ninguém, tu somente em teu mandato divino de valorar o teu mais precioso tesouro que é a vida. Se queres curar o teu reino, voltes pela mesma estrada, observes a paisagem e em cada paragem sinta a alegria que ela pode lhe proporcionar e assim acumulará um tesouro capaz de repartir entre os teus. Mó retornou seguindo as orientações da mulher, a qual guardaria em seu coração com imensa gratidão por toda a sua vida. Dizem os que contam tal história que foi tão contagiante a mudança no jovem que por onde passava, Mó dividia a graça da alegria de viver, falando a todos da sua descoberta, transformando-os de tal forma que quem passasse por aquelas bandas jamais imaginaria que algum dia a tristeza houvera passado por ali. Quero a alegria da vida, quero que o vento me traz, quero sentir o perfume, a força de cada manhã. Quero vibrar no meu peito o alegre som do viver, vivendo assim desse jeito, em um mundo pra eu e você. Cada dor, cada sofrer, o amor que pode nascer, provar de toda a alegria, sentir o prazer de viver.
precisa sofrer, o amor que pode nascer, provar de toda alegria, sentir o prazer de viver. Alegria, alegria, é força, é vida, emoção. Alegria, alegria, que nasce em nosso coração. Alegria, alegria, é dom que a alma nos traz, vivendo alegre todo dia, com amor, plenitude e paz. Almas de bênção, arte, melodia, que do gênio formais a exaltação da luz, partilhamos convosco a paz que se irradia do vosso festival que recorda Jesus. Há quem diga que a fé por si guarda e revela ansiedade e tristeza no semblante, expectação de angústia ou sentinela, mas toda ideia em Cristo é júbilo constante. Ei-lo que nasce numa noite em festa, mesclada de clarões renovadores, uma estrela lhe guarda a pousada modesta, enlaçam-se as canções dos anjos e pastores. Inicia o divino apostolado, no brilho de simbólico momento, recordamos Caná no lar maravilhado, numa consagração de casamento. E lançando o evangelho em notas de alegria, ante o povo a escutá-lo de surpresa, é sempre mais amor a cada novo dia, em molduras de céu e natureza. Transmitindo a esperança em sentido profundo, perante a multidão que ele mesmo arrebanha, modifica na base os destinos do mundo nas lições imortais do sermão da montanha. E além da própria hora derradeira, qual se a terra lhe visse o estranho fim, traz a renovação da terra inteira pela ressurreição ao sol de formoso jardim. Guarde-nos, Deus, por nobres diretrizes, a caridade e a paz, como a saibeis compor. Bendita a festa em que mostrais felizes a alegria do Cristo e a presença do amor. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, na sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de uma inesperada estrela. Tratadores, os rústicos, são chamados por um emissário espiritual e repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador
e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família, como que, percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o Divino Amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima de alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surgem-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para toda a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Quando Jesus estava entre nós, recebeu certo dia a visita do apóstolo João, muito jovem ainda, que lhe disse estar incumbido por seu pai Zebedeu de fazer uma viagem ao povoado próximo. Era, porém, um dia de passeio ao monte e o moço achava-se muito triste. O divino amigo, contudo, exortou-o a cumprir o dever. Seu pai precisava do serviço e não seria justo prejudicá-lo. João ouviu o conselho e não vacilou. O serviço exigiu-lhe 4 dias, mas foi realizado com êxito. Os interesses do lar foram beneficiados, mas Zebedeu, o honesto e operoso ancião, afligiu-se muito porque o rapaz regressara de semblante contrafeito. O mestre notou-lhe o semblante sombrio e, convidando-o a um entendimento particular, observou: João, cumpristes o prometido? Sim, respondeu o apóstolo. Atendeste à vontade de Deus, auxiliando teu pai? Sim, tornou o jovem visivelmente contrariado. Acredito haver efetuado todas as minhas obrigações.
Jesus, entretanto, acentuou sorrindo calmo. Então, ainda falta um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegre por haveres correspondido à confiança do céu. O companheiro da Boa Nova meditou sobre a lição e fez-se contente. A tranquilidade voltou ao coração e à fisionomia do velho Zebedeu, e João compreendeu que no cumprimento da vontade de Deus não podemos e nem devemos entristecer ninguém. E ver seu rosto espelhar na luz da estrela manhã, o brilho doce do sol caindo sobre esse sonho, esse cheiro no ar, essa loucura verão, bate em compasso de festa, minha alma e meu coração. E não existe melhor, não, 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 maior alegria não há. Não sinto a vida correr, nem vejo o tempo passar. Quero tudo, o céu na terra, quero muito, eu quero é mais. Quero tudo, o céu na terra, quero muito, muito mais. Esse teu corpo que o mar lambe bem de mansinho, e o sol com todo carinho bronzeia, e aí fico louco. E não existe melhor, maior alegria não há. Não sinto a vida correr, nem vejo o tempo passar. Quero tudo, o céu na terra, quero muito, eu quero é mais. Quero tudo, o céu na terra, quero muito, muito mais. E ver seu rosto espelhar na luz da estrela manhã, o brilho doce do sol caindo sobre esse sonho. E não existe melhor, não, não, maior alegria não há. Não sinto a vida correr, nem vejo o tempo passar. Quero tudo, o céu na terra, quero muito, eu quero é mais. Quero tudo, o céu na terra, quero muito, muito mais. Eu quero muito, o céu na terra, quero tudo, eu quero é mais. Eu quero tudo, eu quero muito, eu quero o céu na terra, eu quero muito mais. Eu quero o céu na terra, eu quero muito, eu quero é mais. Eu quero tudo, eu quero muito, o céu na terra e muito mais. Beneficência é também viver corajosamente com esperança e alegria. Pensa nos acidentados da alma,
Os que foram atropelados pelas grandes provações nem sempre se reconhecem tão fortes a ponto de te dispensarem o socorro espiritual. Caminha, reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Rearticula a fé nos companheiros que se perderam do rumo. Se algum deles se marginaliza, auxilia-o a reajustar-se na trilha certa. Estende as mãos aos que se imobilizaram no sofrimento para que retomem o trânsito natural de quantos se dirigem para a frente. Para isso, lembra-te de esquecer os argumentos amargos e as reminiscências infelizes. Fala no bem. Encaminha-te para o futuro. Interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida e eleva os assuntos para os cimos da compreensão. Dispões do olhar de simpatia, do entendimento fraterno, do sorriso amistoso, da palavra benevolente. Reaquece a confiança nos irmãos que esmorecem ao contato dos problemas do mundo e ajuda-os a refletir na bondade divina que nos acolhe a todos. Não te detenhas. Caminha avivando a chama da alegria por onde passes. Se não trazes contigo fontes de consulta capazes de renovar-te os conhecimentos e nem podes ouvir de imediato os mentores da sabedoria que te reformulem o verbo para a exaltação do bem, medita contigo mesmo e perceberás que da erva esquecida no campo aos sóis que resplandem no espaço cósmico, tudo te falará de alegria e de esperança na criação de Deus. Se procuras a bênção da alegria, desce ao vale do pranto e da tristeza, onde a dor de milhões clama indefesa, sob o vento da noite imensa e fria. Traze do que te sobre a veste e a mesa, socorrendo a miséria que te espia, e espalharás nas trevas da agonia os raios da esperança e da beleza. Ajuda e sentirás o céu no peito, a derramar-se em júbilo perfeito no teu gesto de amor envolto em prece. E vencerás feliz penas e abrolhos, porque terás, na luz dos próprios olhos, a visão de Jesus que te agradece. Caros amigos, internautas, a busca do sagrado continua sendo a grande tarefa para a nossa elevação. É uma cadeira vazia. A luz cálida se fez presente e o calor desta ausência aqueceu o nosso coração. De repente, antes do cair do pano, o microfone emudeceu. Mudaram-se as cenas, novos cenários, rostos novos a caminho. Onde havia palavras, agora pensamentos. Onde havia sorrisos, agora apenas lembrança. A voz grave, o olhar percussiente, alunos atentos. Aos poucos, a ausência foi abrindo espaços para as reflexões e para os aprendizados. O mestre saiu de cena. Não para desaparecer ante uma plateia emudecida, incrédula dos imediatismos não planejados, mas para galgar um novo plano, de onde sua voz poderá ser ouvida com os ouvidos da alma, sem necessidades de horários e avisos prévios. Agora é o imediatismo da saudade, que fará alcançá-lo a qualquer instante. Ainda há pouco, poderíamos vê-lo ali sentado, buscando em uma biblioteca imaginária argumentos que fascinam aos por eles famintos. De repente, o que era incognoscível parecia mais simples, possível. Era como se algo de mágico se processasse em nossas mentes e tudo se transformava. O seu sorriso confirmava que estávamos no rumo certo. Fascinava-o o Sermão do Monte, mas este a quem não há de fascinar?
Só que com ele não era só o fascínio, era como se o tempo voltasse e ali, sentados aos pés dos montes imaginários, fôssemos transportados para aqueles venturosos dias em que tudo era possível. Os mansos herdariam a terra, os justos obteriam justiça, aos aflitos a consolação. E Deus? De quantas formas nos falou a respeito dele, que pareceu sermos íntimos amigos, daqueles que podemos acessar indo na casa, batendo na porta e dizendo: olá, mestre querido, agora que tu partiste, quem haverá de nos conduzir do múltiplo ao uno, do fragmentado ao integral? Quem haverá de falar dele assim de maneira tão leve que pareça fácil compreendê-lo? Quem nos conduzirá para dentro em busca das respostas às perguntas feitas ao coração? Por certo, pensaste nisso, já que em sua jornada tudo era planejado, em tudo um fio condutor. Ainda vemos por aqui os papéis de um derradeiro trabalho. São rabiscos e setas indicando o caminho da informação, numa trama que conecta o começo ao fim de toda ideia de maneira absolutamente perfeita. Como serão os novos mapas? Por qual bússola seguiremos? Por certo, já pensastes nisso também. Por certo, tens em ti a solução. Mas agora o teu silêncio é lacônico e a voz que dele ecoa nos diz que devemos seguir os passos, adentrar nas florestas das indagações, sem medo, munidos de todo o cabedal das tuas ideias, que serão para nós guias seguros para essa jornada. As tuas mãos apontam para o futuro e este nos indaga sobre o primeiro passo. Por ti será agora, sem detência. As respostas virão com o tempo. Mas nesse instante, deixemos que a luz desta saudade faça valer o show. A sua vida deve ser observada e compreendida. Mas como compreender o mestre de tantas ideias? Por certo, a sua última orientação a esse respeito era seguir a linha do pensamento cravada nas letras dos textos deixados para trás. E é o que faremos. Em tua lembrança, hoje vamos recordar um pouco de ti e que a alma viajora da esperança possa encontrá-lo mais uma vez ao longo da estrada, contemplar o seu rosto meigo e sincero, tocar que seja uma única vez as tuas incansáveis mãos e deixá-lo seguir sem jamais nos separar, deixá-lo fluir para que outros bebam o que outrora bebemos de ti. Senhor, ajuda-me a cultivar a alegria mesmo na dor, que eu possa plantar amor e paz para colher uma farta colheita. Que a provação seja um momento de comunicar fé e coragem. Em meio à amargura, que eu possa distribuir confiança, pois eu sei que a alegria é uma dádiva que se multiplica quando ofertada. Mestre, concede-nos a bênção da alegria sempre, que a tristeza não nos domine o espírito. Dá que possamos sorrir sempre, cultivando o otimismo e a esperança. Não nos deixeis, Senhor, entregues à depressão e à tristeza. Toma posse do nosso coração e opera por nosso intermédio os teus prodígios. Que seja assim. Vibra uma canção de esperança e alegria. Surge no horizonte o raiar de um novo dia. Canta, dança, entra na festa, sente a alegria de viver. Olha o céu sorrindo, vê a beleza
Vai à cidade, leva a notícia deste amanhecer. No